Todos nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, até mesmo quem não é cristão. Porém, nem todos querem seguir os requisitos, as cobranças, as exigências necessárias para essa vida abençoada. Para conquistarmos bênçãos na vida, precisamos de um preparo, de um aprendizado, de instruções, e isso leva um tempo. Cada pessoa tem um conceito sobre o que é ser abençoado. Dinheiro, beleza, status, inteligência, poder, seguidores nas redes sociais. Nada disso indica que a pessoa é abençoada. O fato é que uma vida abençoada é construída dia a dia, de acordo com as instruções de Deus. Deus é quem irá avaliar os procedimentos, determinar e julgar se a pessoa realmente é abençoada. Duas ideias muito importantes para fixarmos na nossa mente sobre bênção. Ter uma vida abençoada na presença de Deus não significa que não teremos problemas, dificuldades, dores, conflitos. A Bíblia já nos preparou sobre isso, dizendo que no mundo teríamos aflições. Um outro ponto, uma outra questão, é que uma vida abençoada diz respeito àquilo que Deus pensa sobre nós e não de acordo com o que os outros falam. Não vivemos segundo o conceito do mundo, mas de acordo com o que Deus determina para nós. O tema de hoje que iremos estar refletindo é 7 conselhos para permanecermos debaixo da bênção de Deus. Significado da palavra conselho. Conselho é um aviso que se oferece para a pessoa sobre aquilo que ela deve ou não fazer. É uma recomendação, orientação, uma alerta, uma opinião. É um ensinamento, uma lição. Em Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Quando se fala de insensato, se fala daquele que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. É uma pessoa desequilibrada, irresponsável, sem juízo, doido, né? E uma observação a fazer dentro disso é que quando nós caminhamos muito de acordo com a nossa razão, com a nossa opinião, com aquilo que achamos, sem procurar aprender e ouvir pessoas mais sábias e experientes, corremos o risco de sermos essa pessoa insensata. Em Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muito conselheiros há bom êxito. O conselho pode ser também uma forma de correção, para que a pessoa reflita nas suas atitudes e as mude. A instrução ela é dividida em 3 partes: conselho, a correção e a disciplina. O conselho é a orientação, a recomendação e o aviso. A disciplina é um conjunto de regras a ser seguido, regulamentos, né? Ter disciplina significa obedecer às regras, aos superiores e aos regulamentos. A correção é a atitude de repreender o erro, punição. E a correção deve ser praticada com aqueles que não seguem a disciplina e que desprezam os conselhos. A instrução é necessária tanto para quem aconselha, corrige disciplina, como para aqueles que estão submissos a isso. Esse trio é um procedimento muito importante para a formação do caráter cristão. O conselho, como forma de correção, instruído por Deus, serve para melhorar nossa vida. É algo que edifica. Diante disso, nós podemos aceitar ou rejeitar essa correção. Porém, permanecer no erro pode ser bom na hora, mas depois traz consequências amargas e vergonhosas. Em Hebreus 12:5-6 diz assim: filho meu,
Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus nos ama e nos trata como filhos. Portanto, sempre haverá conselhos, disciplina e correção. A forma como Deus corrige e aconselha. A primeira é através da Bíblia, a segunda através das autoridades espirituais, através dos pais, por meio de irmãos mais experientes espiritualmente. Nós vamos ver a forma como Deus corrige e aconselha através da Bíblia. Isso se encontra em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A outra forma como Deus corrige e aconselha é através das autoridades espirituais. Em Romanos 13, do 1 ao 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A outra forma que Deus corrige e aconselha é através dos pais. Colossenses 3, do 20 ao 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Outra forma que Deus corrige e aconselha é por meio de irmãos mais experientes espiritualmente. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Geralmente, os conselhos, a correção, a disciplina causam um desconforto. Trazem tristeza, raivinha, revolta, biquinho, cara feia. Essa reação acontece porque ninguém gosta de ser confrontado dos seus erros. Em Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Conselhos para permanecermos debaixo da bênção de Deus. Primeiro conselho: honrar os pais. Deuteronômio 5:16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Honrar significa ter consideração ou admiração por alguém, dar destaque a alguém, homenagear, respeitar. De todos os significados de honrar, um dos sentidos é respeitar.
Uma das formas de respeitar os pais é obedecendo às orientações, os conselhos, as ordens que eles dão. O que não é respeitar é fingir que está obedecendo, é viver de aparência, ou seja, aparentemente eu sou um bom filho, eu obedeço às regras, porém, por debaixo dos panos, às escondidas, eu faço tudo o contrário do que os pais orientam. Falar que vai fazer algo e fazer outra. Ou fazer além daquilo que combinou com os pais sem comunicar. Não adianta dizer que honra o pai e a mãe e não obedecer às ordens, os conselhos, as orientações. O segundo conselho para se ter uma vida abençoada é ser prudente. O que quer dizer prudência? É a característica de quem procura evitar as inconveniências, os perigos ou consequências ruins. Cautela, precaução, prudência é calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Ser prudente é não se colocar em situação de risco ou perigo. É não participar de uma situação ou estar num ambiente em que o pecado possa acontecer. É não brincar com fogo. Ser prudente. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Espraiar quer dizer espalhar, divulgar, propagar. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O terceiro conselho para se ter uma vida abençoada por Deus é vigiar nas conversas. Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E em Efésios 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O quarto conselho para se ter uma vida abençoada por Deus é saber escolher as companhias. Em Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe um ditado que diz: Diga-me com quem andas, que te direi quem tu és. O quinto conselho para se ter uma vida abençoada por Deus é alimentar o coração com aquilo que edifica. Em Provérbios 4:23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em Mateus 15:19 diz: Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Agora, de que forma uma pessoa pode alimentar o coração com aquilo que edifica? É fazendo uma oração a Deus, que se encontra em Salmo 51:10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E em Salmo 119:11 diz: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Geralmente as pessoas falam e agem de acordo com aquilo que está no coração. O sexto conselho para se ter uma vida abençoada diante de Deus é
fortalecer-se em Deus. Em Marcos 14:38 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos bombardeados o tempo todo com informações e mensagens do mundo. Se não nos fortalecermos em Deus, isso trará uma fraqueza espiritual e dessa forma nós seremos preenchidos com hábitos mundanos. Esse fortalecer-se em Deus. Efésios 6:10 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Provérbios 10:29 diz: O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O sétimo conselho para ter uma vida abençoada por Deus é ter um relacionamento com Deus. Em Tiago 4:8, a parte A do versículo diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Conclusão: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Para termos uma vida debaixo da bênção de Deus, precisamos nos voltar para Deus, para as coisas de Deus e para a palavra de Deus. Quantos dias vamos viver é da conta de Deus, mas é da nossa conta vivê-los da melhor forma possível. Este é o manual de instrução que contém os conselhos, ensinamentos e tudo que irá nos conduzir a termos uma vida debaixo da bênção de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus.